chamado para vencer. Quem não gosta de ganhar? Quem não gosta de vencer? A nossa chamada de Deus. Ir neste mundo, viver neste mundo e vencer. Porque quando Abraão, em Gênesis 22, 17, quando Abraão então ofereceu a Deus seu filho, Isaac, Deus falou, você tem tanta fé, eu vou te fazer de meu amigo, eu vou te dar que toda a sua descendência, eles vão possuir as portas das cidades. Naquele tempo, as cidades eram em roda, tudo era com grandes muros. Vou te dar, você vai possuir todas essas cidades. E nessas cidades, entre os portões, se reuniram anciões. Eles decidiram aquilo que era para estar na cidade. Era a administração da cidade. Então, você vai possuir a cidade e fazer administrar a cidade. As cidades. E não só isso. Essa é a nossa chamada. Vencer nesse mundo. Então, para entender isso, na primeira parte, vamos ver alguns exemplos como as pessoas, então, possuíram as cidades e mandaram as cidades e venceram. E Deus estava com eles. Por quê? Porque eles tinham fé. Tanto que também no 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 está falando, nossa fé é a vitória que venceu o mundo. Nossa fé é a vitória que venceu o mundo. Isso que era promessa para Abraão. E ficou até para nós uma promessa. Então a gente pode ver essa chamada que se cumpriu durante muitos séculos. Essa é a nossa chamada. Vamos ver Abraão. Abraão foi chamado a sair da sua casa, sair da sua descendência, sair daquela região toda, e para outra cidade, e para outros povos. E ele tinha medo. Por quê? Porque naquela época era assim. Os reis daquelas terras, onde ele reinava, a ele pertenciam todas as moças, as mulheres que não eram casadas. Tanto que quando uma mulher era bonita, era casada, eles mataram então o marido dela. Por isso Abraão tinha medo. Por isso ele falou naquele tempo para Sara, nós vamos lá, Deus nos mandou, mas nós temos medo. Então você, por favor, fala. Para minha sobrevivência, fala que você é minha irmã. Isso vai dar para mim a chance de sobreviver. Então, Abimeleque gostou dessa mulher, Sara, que já não era tão nova. Eles saíram daquela região com 75 anos. Ela recebeu o filho com 100 anos. E Abimeleque, então, pegou a Sara, porque ela falou, sou irmã. É o único jeito para Abraão sobreviver naquela época. Tanto que nesses dias de hoje existe ainda lugares assim. Mas não foi assim, não. Deus não achou isso bom. Ele então salvou a Sara, protegeu a Sara. Abimeleque reconheceu isso aí, devolveu a Sara e deu presentes para ela e para Abraão também. Ele falou, não, vocês são de Deus, vocês são servos de Deus. Este país toda essa terra está aberta para vocês, pode ir para onde quiser. É proteção de Deus. E essa que Deus falou, você vai possuir o que é? Tudo que é de inimigos. Essa é a promessa que Deus cumpriu com Abraão. Tanto que também com Jacó. O Jacó foi servo há 20 anos. Ele saiu de casa rica, daquela casa não era mais rica naqueles tempos. Ele mentiu, saiu da casa. O que ele fez? Serviu 20 anos, 14 anos para pagar as mulheres e 6 anos então para receber o salário.
Mas ele era tão inteligente que Deus deu para ele tanta inteligência que ele retirou toda a riqueza de Labão. E tanto que filhos de Labão falam, olha, ele já tirou tudo que era do nosso pai. Porque era a promessa de Deus. Você vai possuir aquilo que é do inimigo. Se você vai entrar na cidade, para entrar na cidade, era difícil entrar na cidade naqueles tempos que era molhada tudo, que era fechada de muros, grandes muros, pesados. Em cima de muros tinha as guardas, cuidaram da cidade. Então, para tomar a cidade, tinha que ter muita força, ou então inteligência. Então, Jacó recebeu tudo isso aí. A mesma coisa aconteceu com o filho dele, com Jacó. Com José, o filho dele. O filho dele, José, era um filho amado, bonito. Mas ele foi também odiado com irmãos mais velhos, vendido, traído, capturado. Estava lá, jogado na cadeia. Porque foi mentira sobre ele. Pela mentira ele foi na cadeia. Não é por ele não. Mas era plano de Deus. Você vai possuir o quê? O centro da cidade. Onde administra a cidade. Você vai possuir a cidade dos inimigos. Então aconteceu o quê? O faraó tinha sonho. O José falou tudo sobre sonho. Então, o faraó chamou ele e falou assim: Faraó fez andar no seu segundo carro e clamaram diante dele: dobrai os vossos joelhos perante o José. E assim ele foi posto sobre toda a terra do Egito. Ele foi governador naquele tempo, o governador mundial, pode dizer, porque aquela foi conhecida a civilização daquele tempo. Ele mandou e deu um pão para todo aquele povo que chegava de longe. Ele mandava em tudo, que o faraó falou, você pode mandar em tudo. Eu sou mais alto que você, vou mandar em você, mas eu te dou toda a obrigação, eu te dou toda a liberdade. Pode fazer isso aí. Então, isso que aconteceu, porque Deus, Ele mesmo cumpriu a sua palavra. Ninguém tinha pecado no meio do povo dele, mas Deus mesmo cumpriu. A coisa continua com Moisés. Moisés foi criado também como o estrangeiro, pode dizer, como um povo que não pertencia lá, de viver no Egito. Já esqueceram tudo de José. Mas ele foi nascido lá, com milagre ele sobreviveu, viveu até na casa do faraó, foi criado na casa dele, e ele tinha que fugir, e Deus mandou ele, e o que Deus falou? Deus falou para Moisés em Gênesis capítulo, em Êxodo capítulo 7, versículo 1. Eis que tu pôs por Deus a Faraó. Deus falou, você é um cara que tem medo, que fugiu de Faraó. Eu te pôs como Deus sobre ele. Você vai mandar nele. E o Faraó tinha muito respeito de Moisés. Porque Moisés tinha força de Deus mandar as pragas. Castigar os deuses, os demônios dos egípcios. Ele salvou o seu povo. Vamos ver então Josué. Josué mandou espiões em Jericó. E o que diz Rahab então? O que ela diz? Todas as habitantes dessas terras então estão desanimados diante de vocês. Nós não temos mais força, nós sabemos que o vosso Deus está convosco.
Ele abriu um mar perante vocês, secou o mar. Vocês já tiraram aqueles reis daquelas terras. Nós sabemos que Deus entregou essa terra toda para vocês. Vocês vão possuir essa terra toda. E ela, o que fez? Rahab, quero pertencer ao vosso povo. Ela mandou o lado. Porque o que Deus falou? Os seus filhos, a sua descendência, vai possuir o quê? As portões de todas as cidades dos inimigos. E o que aconteceu com Jericó? Nós sabemos disso. Eles tomaram nem só o portão, eles tomaram toda a cidade. E era obrigação tomar aquela terra de Canaã. Vamos continuar com Davi. Nós podemos ler isso em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. E Davi é o filisteu gigante, sobre o gigante. O que ele fez? Ele falou, vou então lutar com ele, com o gigante. Mas aquele gigante era maior que 3 metros. Se imagina, 3 metros? Ele fala, não tem medo não, porque Deus me deu na minha mão um leão e também um urso. E me livrou, porque meu Deus está em mim. Eu tenho fé em meu Deus. E o que falou? E esse Deus me dá também esse filisteu. Ele ganhou, salvou o seu, livrou o seu povo, estava libertado. Mas em Israel não cumpriu toda a sua tarefa, não fez. Eles não livraram toda aquela terra dos demônios, dos ídolos. Eles adoraram esses ídolos. Eles foram cativados. Mas mesmo assim Deus estava com o seu povo. E mesmo assim você e o povo de Deus está chamado para vencer. Você está chamado a vencer nesse mundo. Você é vencedor. Você não acredita nisso? Vamos ver então na parte 2. Outra vez vamos ver a parte 2. Como Deus manda nesse mundo, através do seu povo que acredita nele. Porque nossa fé é aquela que é vencedor. Nós vencemos através da fé em Jesus Cristo. Se gostou, pode compartilhar esse vídeo. Obrigado.